Olá, o Entre Linhas de hoje destaca dois livros que usam recursos da ficção científica para tratar do Brasil atual: Os Substitutos, de Bernardo Carvalho, e A Máquina de Moer os Dias, de Wilson Alves Bezerra. E a gente começa com Bernardo Carvalho, que falou para a gente sobre seu novo romance, em que se cruzam duas linhas narrativas: uma complexa relação entre pai e filho, num Brasil assombrado pela devastação da Amazônia e pelo genocídio indígena durante a ditadura, e uma ficção científica distópica. Bernardo, o seu novo romance, Os Substitutos, tem duas narrativas em paralelo, sendo que uma é uma narrativa de ficção científica, que é um gênero pouco frequente na sua obra. Qual é a relação entre essas duas narrativas? O livro ele conta uma viagem num bimotor, num avião pequenininho, de um pai e um filho no início dos anos 70, na ditadura militar. E a história de ficção científica ela incide aí porque durante essa viagem pelo interior do Brasil, o garoto, que tem 11 anos, está lendo um livro de ficção científica. Então, esse livro de ficção científica vai comentando um pouco essa viagem do pai e do filho no interior do Brasil. Agora, essas duas viagens são viagens de ocupação de um território, né? Sim, são duas viagens predatórias também, porque no caso do Brasil dos anos 70, esse pai comprou um latifúndio na Amazônia e ele vai devastar o lugar para ocupar com gado e plantar capim e tudo mais. E na outra é uma missão com crianças para ocupar um planeta depois da Terra ter sido destruída. Tem um tema mais profundo que é o tema da memória, né? Da memória, a relação com a memória e quanto essa memória está relacionada também com uma espécie de lei, uma lei ética, né? Assim, porque o pai, que deveria ser, vamos dizer assim, o modelo ético do filho, no fundo, deposita no filho ser aquilo que ele não foi. Há uma inversão. Né? E os dois são ligados por relações afetivas, mas os dois também se relacionam pelo aspecto abjeto das suas trajetórias. Na parábola da ficção científica, o principal é que o personagem, o protagonista, que é um garoto, é o único na nave que não tem memória. Então isso daí vai ter um significado depois, no final, no desenlace da ficção científica, que é muito importante. Então a memória tem um sentido aí muito forte. E a outra coisa da memória é que o livro ele é estruturado como um esforço de memória, na realidade. Ele começa, a primeira frase é no presente, mas depois logo vai para o passado. E o que está acontecendo durante o livro inteiro, pontualmente o presente volta a aflorar, né, com algumas frases voltam a ser ditas no presente, então que dão uma indicação que, na verdade, o que está acontecendo ali é um esforço, é um flashback grande, né? Mas é um flashback falho. E a ideia é que no final do livro, esse garoto, que vai ser um adulto, ele vai estar tentando lembrar de uma coisa que ele não consegue lembrar, como desculpa para resolver, para tentar convencer um garoto mais jovem que vai cometer um ato, convencer esse garoto a não fazer não cometer esse ato, né? Ele acha que essa memória dele, da viagem dele com o pai no interior do Brasil, vai servir de modelo para uma relação filial e paternal, de amor no conflito, como se fosse possível o amor no conflito. Então ele tenta voltar ao passado para dar isso aí como um modelo para esse jovem aí. No meio dessa memória tem um buraco negro. Então tudo que ele tenta lembrar, ele não consegue chegar nesse ponto, que é o motivo da viagem do pai. Então quando o garoto ele vai com o pai para essa viagem, mas é uma viagem pontual para resolver um único assunto. Então o esforço de memória que ele faz, que é o livro inteiro, é na tentativa de lembrar de um negócio que é um trauma, que é o trauma central do livro e que ele não consegue lembrar. O que eu acho que é importante é que nesse esforço da memória, que é o livro inteiro, o que acontece é que a narrativa se manifesta como a memória também. O que acontece é uma coisa meio misturada aí, que vai e volta, vai meio nebulosa e que se manifesta um pouco realisticamente como a memória, eu acho. Então é uma narrativa que se manifesta como uma pessoa tentando desesperadamente lembrar de uma coisa que, na verdade, ela não quer lembrar.
Você vai fazer um cadastro qualquer na internet e já precisa responder algumas perguntinhas, ler umas letras meio distorcidas, marcar uns quadradinhos, tudo isso para provar que você é mesmo um ser humano. As pessoas nas casas também já começam a ter uns objetos, uns assistentes pessoais, umas coisas redondinhas assim que entendem o que a gente fala, respondem nossas perguntas, troca a música que tá tocando no som ou até falam a previsão do tempo e, se a casa estiver preparada, podem até fechar as cortinas, trancar a porta da frente. E olha que eu nem comecei a falar das inteligências generativas. Sabe o que é isso? São aquelas inteligências artificiais. O ChatGPT, por exemplo, o Midjourney, que faz imagens com simples comandos. Hoje em dia já existe uma tecnologia chamada Sora, que permite que você crie um vídeo realista de mais de 1 minuto com uma simples frase. Um comando simples de texto já consegue gerar imagens quase impossíveis de distinguir de imagens reais. Tudo isso que a gente está vivenciando em 2024 e que vai continuar evoluindo numa velocidade cada vez maior, eu tenho certeza que daqui a 1 ano já vai estar tudo muito mais avançado. Tudo isso é uma demonstração de que o futuro imaginado por Isaac Asimov no seu famoso livro Eu, Robô continua mais real, mais importante do que nunca. Esse aqui é um dos trabalhos mais influentes da área de ficção científica, mais especificamente na ficção sobre criaturas automáticas, autônomas, robóticas e inteligências artificiais. Essas histórias falam da evolução de criaturas mecanizadas que começam bem simplórias e vão evoluindo até se transformarem em cérebros capazes de tomar decisões e processar uma capacidade muito grande de dados numa velocidade inimaginável, a ponto de conseguirem tomar decisões importantes do ponto de vista ético, político, econômico e social. Apesar de ter envelhecido bastante, ele lembra um pouquinho aquele futurismo retrô do desenho dos Jetsons. Apesar de tudo, essas histórias continuam impressionando porque elas trazem dilemas complicados, difíceis de resolver, envolvendo programação de computadores, por exemplo, e envolvendo também questões filosóficas e até mesmo religiosas. Então, se você é aquele tipo que gosta de coisas analógicas, sente até um certo medinho dessa inteligência artificial ficando inteligente demais, e eu confesso que eu me incluo nesse grupo dos que têm medo, se esse for o seu caso, eu alerto vocês que o futuro já chegou, não tem mais o que fazer. Essa inovação é incontrolável. O melhor que a gente tem a fazer é tentar acompanhar essas mudanças, se desenvolver e aprender junto com elas. Senão, seremos atropelados pela história. O livro que eu recomendo é Cartas a um Jovem Poeta, de Rainer Maria Rilke. Esse livro fala basicamente sobre um jovem que tem intenção de se tornar um escritor, um poeta. Ele troca correspondências, cartas, com um grande autor da época. E nesse livro ele fala sobre mais do que a vontade de se escrever, mais do que a vontade que alguém tem para a poesia, mas fala sobre a necessidade que se tem de escrever. É um livro curto, mas que fala de uma maneira muito profunda sobre a necessidade que algumas pessoas têm de se expressar escrevendo, e mesmo quando ele não sabe o que fazer, ele vai lá e faz, porque aquilo já se tornou algo muito intrínseco à personalidade da pessoa enquanto um poeta, né? Por isso diz Cartas a um Jovem Poeta, porque ele é aquele poeta que está se identificando como tal por meio dessa necessidade. É o livro Desde Lucrécia, da Renata Lima. A Renata Lima, ela saiu do curso de formação de escritores do Instituto Vera Cruz. E esse livro, Desde Lucrécia, é o resultado desse 1 ano e meio de pós-graduação que a Renata fez, e ele é maravilhoso. Esse livro é uma delícia de ler, dá para ler numa sentada, como a gente fala, exceto pelo fato de que é um livro muito rico e a gente fica mais tempo porque a gente gosta. E o livro que eu quero indicar é Os Prantos no Mercado, da Michelle Zauner. Ela é mais conhecida pelo nome artístico Japanese Breakfast. E eu acredito que esse livro ele é uma leitura muito importante, porque ele fala sobre esse resgate às heranças culturais, ele fala muito sobre essa relação que a gente acaba construindo com as coisas que nos cercam, com a nossa família, muitas vezes detalhes que a gente nem percebe.
E eu acho que é um livro que acrescenta muito, assim, ao modo como a gente pode passar a interpretar a vida, as singularidades das coisas, das nossas rotinas, das nossas relações e dos nossos afetos. Cartas de Rodés reúne as missivas escritas pelo visionário poeta, dramaturgo e ator Antonin Artaud durante o período em que esteve internado no manicômio. Nos ensaios de A Filosofia da Música Moderna, o cantor, compositor e Nobel de Literatura Bob Dylan faz uma interpretação pessoal do cancioneiro pop a partir de artistas como Elvis Costello, Willie Nelson, Johnny Cash e Nina Simone. No romance Um Amor, da espanhola Sara Mesa, uma tradutora em crise se isola num vilarejo rural, confrontando com tensão crescente a solidão e o estranhamento de um ambiente ambiguamente hostil. E Poesia 1969-2021 reúne os 4 livros de Duda Machado, além de poemas publicados esparsamente e letras de canções do poeta baiano que transita com dicção única entre o espírito contracultural da Tropicália e o rigor construtivo de João Cabral e dos Concretos. Depois do intervalo, uma conversa com Wilson Alves Bezerra sobre A Máquina de Moer os Dias. O Entre Linhas volta já. A Máquina de Moer os Dias, do premiado Wilson Alves Bezerra, é o segundo livro da trilogia iniciada com Vapor Barato, de 2018. Em chave futurista e escrito do gênero epistolar, na forma de cartas, o romance imagina um país apocalíptico e descreve uma viagem no tempo que recapitula os horrores da história brasileira. A Máquina de Moer os Dias é uma distopia futurista escrita de forma epistolar, ou seja, em cartas, por meio de cartas. Como conciliar essas duas coisas que parecem tão incompatíveis, né? Assim, um futuro que a gente imagina digital e a escrita caligráfica de cartas. As distopias sempre falam do presente, né? A gente cria essa cena com um futuro terrível, mas elas falam do presente. E acho que a gente, pensando no presente, a gente vê que a contradição não é do livro, é da nossa sociedade. E esse livro, A Máquina de Moer os Dias, ele é parte de um projeto, de uma trilogia, justamente sobre a possibilidade ou a impossibilidade de chegar no outro. O Vapor Barato, que é de 2018, ele é todo construído em diálogos, esse é totalmente construído em cartas. A gente tem vivido um momento, nos últimos anos, na nossa sociedade, dessa impossibilidade do diálogo, da impossibilidade da escuta. Na rede social todo mundo fala, mas ninguém ouve. Percebo como essa tarde de hoje se parece com o futuro. A cidade sem gente. No Vapor Barato tinha essa coisa do consultório de psicanálise, do paciente e do analista ali conversando sobre esse enlouquecimento dele diante do próprio funcionamento social fascista que se instaurou naquele momento. Estou falando de 2016, 2017. E agora o livro se localiza mais no futuro, em que esse protagonista ele escreve cartas na tentativa de chegar à interlocutora dele, a Milena, e fugindo de uma coisa persecutória. Vamos então ao conteúdo dessas cartas, porque o seu protagonista, o missivista, escreve para Milena, que desapareceu num contexto catastrófico. Qual é o projeto dele nessas cartas? O que ele traz como, enfim, intenções para essa interlocutora que nunca aparece? A Milena era companheira dele numa organização política, que a gente não é nomeada, né? A gente não sabe o nome, e ao mesmo tempo era uma parceira amorosa dele. E ela desaparece, ele tem certeza que ela foi pega, que ela caiu, e ele tem a ideia de viajar no tempo, criar uma maneira de viajar no tempo para poder
fazer as coisas diferente. Ele quer modificar o passado para impactar o futuro, modificá-lo. Isso. E eu acho que aí é a sacada do livro, assim, aquilo que eu acho que tem de interessante, porque é uma discussão com a ficção científica, com a máquina do tempo, com a ideia da máquina do tempo. Como esse personagem está em fuga o tempo todo, ele se move pelas bordas da cidade. Ele passa um tempo em Itapecerica da Serra, Franco da Rocha, esses lugares à margem. E em Franco da Rocha, ele fica nas ruínas do Hospital Psiquiátrico do Juqueri. E lá ele encontra alguma coisa da história de pesquisas psiquiátricas no Brasil. Inclusive de uma personagem histórico mesmo, um interlocutor do Freud, uma personagem decisiva para a difusão da psicanálise no Brasil, que é o Durval Marcondes, né? Isso. A gente tem o próprio Dr. Franco da Rocha, ele é a primeira pessoa que escreve sobre psicanálise no Brasil. Em 1918, na Revista do Brasil, que então tinha sido comprada pelo Monteiro Lobato. O Durval Marcondes foi aluno do Franco da Rocha e foi professor da USP, da Faculdade de Medicina. E aí eu crio a ideia de umas pesquisas do Durval Marcondes lá no Hospital do Juqueri, mas isso acontecendo já no período da ditadura. E aí a possibilidade de cruzar a viagem no tempo pela ficção, a pesquisa sobre o inconsciente, sobre os psicotrópicos e os abusos dos totalitarismos brasileiros, já que o Hospital Juqueri também foi um lugar de tortura. São Paulo, 7 de maio de 1964. Está vazia agora a Praça Ramos de Azevedo, e não são nem 7 da noite. Não tem ninguém na rua. E essa viagem no tempo se dá através de técnicas de hipnose, né, que estão na origem da psicanálise, mas também o uso de algumas drogas que induzem a outros estados de consciência, drogas psiquiátricas. E aí o retorno acontece. E o protagonista atravessa momentos decisivos, críticos da história brasileira. No fundo, A Máquina de Moer os Dias parece ser um livro sobre como a nossa história entrou numa máquina de ser moída, de produzir ruínas, né? A gente vê que desde 1500 a gente tem essa história de abusos, de torturas, de sofrimento. Os anos 30, os anos 60, as nossas ditaduras. Eu acho que eu busco ampliar isso para a América Latina como um todo. Em algum momento ele se perde ali pelos confins da Argentina, pelos confins da Pampa, buscando retomar algumas coisas da colonização. Tem uma personagem indígena que perde o filho. Eu acho que são não necessariamente momentos históricos, mas momentos que são reveladores do que são as histórias dos países latino-americanos. Pego um pedaço de carvão e violo a parede dos Correios com fúria. Fora, milicos. Isso aqui é o segundo volume da trilogia? Isso. E qual será o terceiro? O terceiro são os Cadernos Mediúnicos de Valmor Cantagalo. É um livro que vai trabalhar com a nossa religiosidade brasileira, com psicografias e Chico Xavier e evangélicos e testemunhas de Jeová. O tema da viagem no tempo, presente no romance distópico A Máquina de Moer os Dias, de Wilson Alves Bezerra, pertence a uma longa tradição literária de viagens extraordinárias, em geral associadas às virtualidades abertas pela ciência moderna. Não por acaso, o britânico H.G. Wells, que foi um dos autores que melhor captaram as nuances luminosas e sombrias dessa nova etapa da civilização, imaginou em A Máquina do Tempo um artefato que permite se locomover pelos séculos. Publicado em 1895, o romance foi precursor do que hoje chamamos de ficção científica, gênero literário em que viagens a lugares desconhecidos, sobretudo o cosmos sideral, implicam navegar pelo tempo,
descrito pela física contemporânea como quarta dimensão do espaço. Tanto é assim que Isaac Asimov, mestre dos romances de ficção científica habitados por robôs e impérios intergalácticos, criou em O Fim da Eternidade uma narrativa que explora os paradoxos de viajar no tempo e intervir no passado para alterar presente e futuro. Mesmo antes da Revolução Científica, existiram várias obras literárias com viagens a mundos então inalcançáveis. No longínquo século II da era cristã, Luciano de Samosata concebeu em A História Verdadeira um enredo no qual um navegante e sua tripulação, após ultrapassarem as colunas de Heracles, antigo nome do Estreito de Gibraltar, acabam sendo arrebatados por um tufão que conduz sua embarcação até um enorme pedaço de terra esférico banhado em luz, a Lua. Conhecido por suas sátiras, Luciano de Samosata fez de A História Verdadeira uma fábula que ri do caráter fantasioso das narrativas históricas de seu tempo, repletas de deuses que ele substitui por selenitas, habitantes da Lua e outras criaturas fantásticas. Também satíricas são A Viagem à Lua, do francês Cyrano de Bergerac, poeta e espadachim do século XVII, e As Viagens de Gulliver, do irlandês Jonathan Swift, já no século XVIII. São duas obras que projetam no satélite da Terra e num arquipélago imaginário, respectivamente, um espelho irônico que reflete o lado risível das instituições humanas, abalando suas lunáticas certezas teológicas e políticas. Como na Utopia, de Thomas More, que na verdade é uma ilha, a Ilha de Utopia, na qual o filósofo inglês descobre a sociedade ideal, As Viagens Extraordinárias foram imagens invertidas do mundo ordinário durante muitos séculos, até que as ciências passassem a alimentar a ambição humana de superar suas mazelas históricas, ultrapassando limites geográficos e temporais. O Entre Linhas de hoje conversou com romancistas que lançaram mão da ficção científica para tratar da realidade brasileira e termina com trechos de entrevista com um dos pioneiros do gênero no país, o escritor e jornalista Orígenes Lessa. Membro da Academia Brasileira de Letras, Orígenes Lessa nasceu em Lençóis Paulista em 1903 e morreu no Rio de Janeiro em 1986. Dentre seus livros destacam-se O Feijão e o Sonho, Rua do Sol, O Evangelho de Lázaro e a ficção científica A Desintegração da Morte, de 1948. Até a semana que vem. Como é que é o seu hábito de trabalho? Como é que o senhor se organiza para trabalhar? Há uns 40 anos ou 30, eu estava em Buenos Aires e conversava com Max Dickmann, romancista argentino. E ele me perguntou, como é que você escreve? Eu preciso perguntar, como é que você escreve? O que vai ser o seu próximo livro? Ele abriu uma gaveta, puxou um livro de 200 páginas, título, subtítulo, primeiro capítulo, título do capítulo. Havia 2 ou 3 páginas sobre cada capítulo futuro, tudo planejado, tudo organizado. E fiquei muito humilhado, porque eu nunca sei o que vem depois. Os livros comigo vão acontecendo como Deus é servido. Eu fiquei num constrangimento muito grande. Acho que eu não sou escritor nem profissional, e muito menos internacional. Tem que tocar o barco do meu jeito. Cada um tem a sua maneira de escrever. Ou de escrever mal ou bem, de acertar ou não. Arquivo, essas coisas o senhor tem? Ou não? Notas? Não, eu tomo notas e não releio. Quando eu quis escrever A Noite Sem Homem, que é um livro em que eu tentava situar numa casa pouco recomendável nas vizinhanças de Três Rios, no estado do Rio, eu levei 2 anos procurando me documentar. Notas. Cheguei a muitos contatos, a convidar gente, certas profissionais do sexo feminino, para visitar o meu sítio, e eu me escondia atrás de uma porta a ouvir a conversa delas.
E notas, notas e notas. Quando comecei a escrever o livro, não reli uma delas. E a personagem que tomou conta do livro, que era chamada Tatuzinho, era uma que eu mais antipatizava, com a qual eu nunca tinha falado em todo o meu tempo de repórter buscando assunto. Mas que a gente vai... O problema é viver e observar, viver e viver e reviver. Né? Mas a coisa acontece lá dentro, não de acordo com planos organizados lá fora, mas cada um tem a sua maneira de ser. Cada escritor, ou cada tentativa de escritor, que é o meu caso, tem a sua maneira de ser.